comunidade, igreja, relevância, somos uma família de Deus. Uma família que declaramos que é uma família para pertencer. Então, se você está aqui, meu irmão e minha irmã, e tem sido essa jornada neste mês, eu quero te lembrar, Deus continua agindo de uma forma sobrenatural. Deus quer continuar te usando em meio aos seus familiares. Aí você pode dizer, poxa, mas eu ainda não casei, eu estou namorando, eu estou aqui num período de noivado, se conhecendo, ou eu já estou casado há muitos anos, como eu e Vanilza há 30 anos. Eu agradeço muito a Deus pela minha família. Agradeço muito a Deus pela esposa que me deu, pela minha filha. Família é presente de Deus. E quando a gente entende que família é plano de Deus, que quando nós entendemos que família é um lugar, que é um porto seguro, e nós entendemos que as bênçãos do Senhor vêm no tempo dEle, e a minha oração também nessa noite, meu querido e minha querida, se você está orando pela bênção da paternidade, da maternidade, não desista, clame ao Senhor, continua confiando que Deus é o Deus que faz com que tenhamos que tudo isso aconteça, mas no momento preparado por Ele. Mas família precisa ser também um ambiente de paz. E é o tema que nós temos refletido nesse domingo, encerrando essa série global em todos os campi do Relevância. Paz no seu lar. Antes de nós começarmos, eu queria que você fechasse os seus olhos. E o Senhor está colocando agora no teu coração, aí te lembrando, o nome de um familiar. Você está aqui com o teu cônjuge, e se você está do lado, aperta a mão dela aí, aperta a mão dele, sabe, se você está aqui com um familiar, ou com um amigo que é família cristã, sabe, feche os seus olhos agora, nós vamos interceder. Essa é a noite de nós orarmos pelas nossas famílias. Eu não sei qual é o ambiente que você tem convivido, que você tem enfrentado, quais são os conflitos, mas o Senhor sabe, e essa noite eu creio, em nome de Jesus, é noite de restauração, é noite de liberar perdão diante de Deus. Ora ao Senhor agora, o Senhor tem colocado nomes no teu coração e agora na tua intercessão. Que o Espírito Santo de Deus visite essas famílias, que a paz de Deus possa nortear, e você possa pensar agora, você tem a bênção de ter os seus pais aqui. Eu já não tenho mais nem meu pai, nem minha mãe. Eu quero te lembrar da bênção de ter um pai, da bênção de ter uma mãe, e você teve pai, a mãe que te acolheu, que te criou, que te cuidou com amor, com cuidado. Essa é a noite de você agradecer. Essa é a noite de você expressar gratidão. Essa é a noite de nós colocarmos a nossa expectativa diante do Senhor, o nosso coração, e deixar com que Ele possa agir. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo Teu mover aqui, nesse ambiente de adoração, Senhor. Mas nós cremos que o Teu Espírito começou a trabalhar nas nossas vidas, Senhor, quando estávamos, ó Pai, iniciando este dia. Esse dia que declaramos que é o dia do Senhor, mas todos os dias são os Teus dias, porque é pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor tem nos levantado. E agora os Seus filhos e filhas estão aqui, estão agora pensando e lembrando, consagrando as suas famílias. Eu peço a Deus que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, faça a Tua vontade nos nomes que estão sendo lembrados agora. Esse ambiente é um ambiente de intercessão, é um ambiente de restauração, ó Deus, um ambiente de liberação, de perdão e de cura, de relacionamento, Senhor. Nós cremos que o Senhor continuará fazendo maravilhas em nosso meio. Recebe, ó Deus, a nossa oração. Eu lhe peço, ó Deus, graça e misericórdia, mas que o Senhor me direcione segundo o Teu querer, pela presença e direção do Teu Espírito Santo. Amém, amém. Paz no seu lar. Acompanha comigo aí, nós navegaremos aqui na palavra do Senhor, alguns textos bíblicos. Mas eu quero começar com Mateus, Evangelho segundo Mateus 5, 48. Diz assim o texto bíblico: portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Queridos, para que nós possamos pedir ao Senhor que consigamos viver num ambiente de paz nas nossas relações. E aqui eu vou estender um pouco isso, não somente no seu lar, mas nos seus relacionamentos, no seu ambiente de amigos, no seu ambiente de negócios. Você que é empreendedor, você que tem trabalhado numa instituição privada, nós precisamos buscar sermos esse agente de amor. Mas parece que os conflitos, eles nos perseguem. E o texto bíblico, ainda no Evangelho, também de Marcos 3,
25 diz o seguinte: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se uma casa, eu quero estender a amplitude de casa para nós como igreja, como família espiritual. Se uma família estiver dividida, essa casa não vai se subsistir. E onde a divisão, a diferença, irmãos, de essência, onde existe divisões, existe diferenças de prioridades. E a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor também toque em cada um de nós aqui, como irmãos nessa igreja, como irmãos, como comunidade, para que estejamos unidos, convergindo em Cristo Jesus. Aqui não há espaço para divisões, sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está, amém? A Ele toda a glória, toda a honra, o Senhor Jesus. Queridos, muitos lares estão quebrados, muitos relacionamentos estão divididos justamente por questões de conflito. Temos escutado, algo que tem sido comum, que há algumas razões pelas quais os conflitos têm entrado nos nossos lares e nas nossas relações. O primeiro motivo muitas vezes é o dinheiro. Você que está namorando, que está casando, ou acabou de casar, os desafios financeiros vêm, meu irmão e minha irmã, mas os desafios financeiros, eles precisam ser encarados juntos, de uma forma conjunta, para que saibamos qual é a direção de Deus, senão eles se tornarão conflitos. Quantos casais que na sua independência financeira, no tempo de namoro, e aí tem um suporte dos pais, e aí quando vão efetivamente morarem juntos, os custos que precisam ser compartilhados, aí surgem as dificuldades. O dinheiro, o sexo, muda, a vida vai mudando. Aí vem os filhos. Poxa, eu queria tanto ter um momento a sós com você, e vem os filhos. A hora da mamadeira, do trocar de fraldas. Os momentos de prioridade, razões pelas quais muitas vezes deveriam ser bênçãos, mas têm se tornado dificuldades e motivos de conflitos. Talvez você esteja pensando: pastor, nessa noite eu estou bem, não estou convivendo com nenhum deles. Então toma cuidado, porque alguns deles vão chegar. Toma cuidado. Outros aqui, a comunicação entre um e outro, a comunicação entre os familiares, e também muitas vezes a falta de sabedoria e a influência de outros parentes no meio da família. Você casou, você saiu do teu relacionamento nuclear, teu pai, tua mãe, você montou uma outra família, agora é você. É claro que você está falando: poxa, pastor, eu não devo conviver juntos? Não, pelo contrário, mas decisões precisam ser compartilhadas entre você e tua esposa, você e teu esposo, sonhos, momentos de oração. Conflitos são comuns, irmãos, infelizmente, e alguns deles vão bater na nossa porta por alguma dessas janelas se nós não tomarmos cuidado. Porque as famílias são frágeis. Alguém que diz que os nossos relacionamentos têm se tornado relacionamentos líquidos, relacionamentos que não são superficiais e passam entre os dedos, sabe? Não tem mais sustentação. E aí, poxa, Deus tem nos dado a oportunidade de caminharmos como igreja, e é a base da palavra do Senhor que tem nos sustentado, e a pedra angular que vai ser o alicerce da nossa família, e precisa ser Jesus Cristo, amém? Estava pensando aqui, olhando para essa direção do texto. O pastor Bruno sempre fala, quando a gente tem uma mensagem, que é uma série de mensagens global, a gente vai se adaptando para aquilo que a gente tem que compartilhar com a igreja, mas tem muita realidade de cada comunidade, a realidade de cada unidade aqui da nossa igreja. Aqui a gente tem muitos jovens. Queridos, para que você tenha paz na sua relação, para que você tenha paz e tenha buscado aí, se você não casou e vai casar e pretende, você precisa começar a resolver os conflitos antes do casamento. Muitas vezes a tua negligência ou espaço para a superficialidade, ou às vezes os exageros, vão fazer com que você entre num relacionamento já em conflito. Permitir algo que o Senhor sabe que deveria acontecer depois do casamento. Olham as janelas possíveis de conflito. Olha as janelas que muitas vezes nós temos já semeado, potenciais fontes de conflitos ainda no nosso namoro. Um relacionamento que pode ser namoro, o dia a dia, o namoro ele é para gerar sensações saudáveis, construtivas, de maturidade. Daquilo que você está permitindo, você está semeando possíveis portas de entradas para conflitos no relacionamento lá pela frente.
é para nós pensarmos nessa noite. Algumas razões para nós pensarmos o porquê que esses conflitos muitas vezes chegam até nós. Queridos, cada pessoa é singular, somos diferentes um do outro num relacionamento, ou como igreja, uns perante os outros. Para mim, casamento, eu tenho aprendido isso nesses 30 anos, 31 que eu conheço a Vanilce. Gente, só tem uma palavra, a gente já falou isso aqui no encontro de casais. Se nós estamos juntos até hoje, uma palavra chamada perdão. Pela capacidade que a Vanilce tem de me perdoar, pela capacidade que a gente tem ali, não em nós, mas através da graça e da misericórdia de Deus, buscar perdão. Se nós não estaríamos caminhando juntos. Então, se você está começando, eu quero te dizer que a jornada, ela não é fácil. Mas o Senhor Jesus está à frente. Amém? Ainda que sejamos singulares, ainda que muitas vezes as circunstâncias sejam frágeis, é o Senhor que nos sustenta. E muitas vezes, ao pensarmos sobre as razões de um conflito familiar, eu quero expandir isso, as razões de um conflito relacional. E a Bíblia fala de uma maneira muito direta a respeito disso. A palavra de Deus em Tiago 4, de 1 a 2. Diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. A causa do conflito, e de muitos conflitos, irmãos, são desejos, são situações que nós, numa relação familiar, numa relação como igreja, vão gerando os desejos em nós, objetivos diferentes, que se eles não forem convergentes em Cristo, naturalmente vão gerar situações de conflito, até nas nossas relações aqui. Se nós não estivermos unidos aqui como igreja, olhando para Jesus como centro da nossa igreja, olhando que se eu e você estamos aqui, é porque nós não merecemos, é por graça e misericórdia. Muitas vezes a vaidade vai nos invadir, essa capacidade e a possibilidade que a gente tem de estar num púlpito, servindo aqui, vai nos invadir, e nós vamos errar a essência, e entraremos em conflito onde nós estamos. Mas que o Senhor traga livramento, nos livre de todo mal, em nome de Jesus, amém? Porque as razões do conflito muitas vezes são essas. Alguém diz que numa relação de casamento, porque aqui a ideia é falar de relação, de família, um casamento passa por 3 estágios. O primeiro deles é a lua de mel feliz. Não é bom, né? A minha foi lá na Praia Grande. Eu e a Vanilce, 30 anos atrás, numa colônia de férias da empresa. Eu estava com tanta vontade de ir logo para a lua de mel, que eu nem liguei pelo tamanho da mala que a Vanilce levou. E não era mala de rodinha, não, dessas chiques que a gente viaja hoje. Irmãos, aquela mala. É o momento que tudo começa. É o momento que a gente está começando. É o momento antes da primeira compra no Carrefour, no supermercado. Depois que vem a primeira conta, aí parte para outra fase, que é aquele diz aqui, é o momento que a festa acabou. Um casamento ele começa com um momento feliz, começa com a celebração, mas chega um momento que a realidade vem. Acho que a expressão aqui, a festa acabou, é que a realidade da vida acontece. E depois surgem os momentos, que são os momentos de ter que decidirem coisas juntos, momentos juntos, conflitos juntos, que é o terceiro momento que diz que é o momento, vamos entrar num acordo, por favor, vamos chegar num consenso. Talvez seja só eu que tenha vivenciado isso num relacionamento, vocês não. Mas é a realidade. E eu quero te perguntar nessa noite, como você normalmente reage diante de um conflito? Como que nós geralmente nos deparamos diante de um conflito? E muitos de nós têm algumas maneiras aqui, no mínimo umas 5 maneiras. A primeira é o seguinte, maneira que muitos de nós nos comportamos. Eu me comporto da minha maneira. Você se comporta da sua maneira? Essa é a maneira de reagir, a minha maneira. Ou seja, eu faço valer a minha vontade até que a outra pessoa desista. O crente tem uma habilidade para isso, né? Ele vem para a igreja, ele passa e a gente tem a nossa vida bíblica. Às vezes eu chego na igreja e tem que ser do meu jeito. Aqui não acontece isso. Da minha maneira, eu faço valer, tem que ser do meu jeito. Foi assim que eu aprendi, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou terminar a música.
Há alguns outros que encaram conflitos o seguinte: de maneira nenhuma, deixa a vida me levar. Também não vou terminar a música. Deixa a vida levar, deixa do jeito que está. Não encaram uma situação para resolver. Não buscam ter uma atitude de falar: peraí, a gente precisa resolver. De maneira nenhuma, deixa a coisa acontecer. Eu evito o conflito, eu ignoro o problema e deixa acontecer. Só que aquele problema, queridos, começa a se tornar uma bola de neve. As circunstâncias vão aumentando a tal ponto que vem um momento em que não dá mais para resolver. Ou talvez a sua maneira de resolver conflitos é optando pelas duas maneiras. Eu chego a um acordo, abro mão de um lado, desisto de um pouco. Você ganha um pouco, perde um pouco, mas afinal vamos tentar tocar das duas maneiras, que não é tão ruim em relação às primeiras que a gente falou. Ou tem aquela que a gente quer recomendar para você, que é a nossa maneira. Eu vejo isso muito como igreja, viu, pastor Bruno, e a gente? Eu creio que quando nós temos aqui que resolver as nossas frentes, os nossos desafios, a gente tem o sustentador, o consolador, o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas, e Ele nos instrui para que a gente possa resolver aqui a nossa maneira, mas à luz da palavra de Deus. E essa é a circunstância que a gente quer comentar aqui com vocês e compartilhar. Eu quero efetivamente que nós tenhamos uma solução mutualmente, em conjunto, escolhida, que seja a nossa maneira. Numa resolução de conflitos, irmãos, acho que quem é casado aí recentemente, quem vai casar, se nós tivéssemos que dar um curso na igreja, acho que a gente tinha que dar um curso de gerenciamento de conflitos. Porque você vai passar por gestão de conflitos. É o conflito de mudar para casa, é o conflito de priorizar, para aqueles que têm lá, né, um espaço maior. A minha briga com a Vanilza em casa é que eu uso mais o guarda-roupa do que ela. Infelizmente. Até hoje ela fala: ei, vai caber sua roupa aqui? Aí a gente dá um jeito, né? Mas são os conflitos. Talvez a gente tivesse que realmente pensar nisso como igrejas. Olha, porque a realidade é essa. Naquele dia que a gente casa, você vai lá no cartório, vai para o casamento e vem o dia a dia. Aí vem essas demandas do dia a dia. E aí, como é que a gente faz para resolver tudo isso? Nós precisamos tomar uma atitude de caminharmos para a solução dos nossos conflitos. E os nossos conflitos, irmãos, nós só conseguiremos enfrentá-los e buscarmos uma solução se nós nos dispusermos a ter em nós aquilo que Jesus teve. Lembramos a palavra de Deus falando em Filipenses 2. Tende, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por ser a Deus, mas se colocou numa situação humilde até a morte de cruz. Amém? Um primeiro passo para resolvermos os nossos conflitos é olharmos para a pessoa de Jesus, sabe? E pedirmos a Ele graça e misericórdia. Efetivamente temos que nos tornar verdadeiros cristãos. Amém? Verdadeiros cristãos carregam com eles a essência da humildade. Não importa aquilo que você se tornou, do ponto de vista profissional, aquilo que você construiu. Um verdadeiro cristão tem o coração de Jesus. O coração que é a essência de que um dia Ele chegou, e a gente está comemorando isso nessa semana. Aliás, hoje, no calendário cristão, né? O domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém. A Páscoa, nós teremos o nosso culto de Páscoa. O Rei dos Reis, que muitos imaginávamos que poderia entrar no maior dos cavalos comparados com um guerreiro romano, entra no jumentinho em Jerusalém. Para quê? Maior expressão de humildade. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Ele dá de exemplo para nós. Mas continuando, primeiro, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que me tornar um cristão efetivamente, olhar para a humildade que Jesus tem por cada um de nós, a cada dia nos lembra. Abra o seu coração para Jesus Cristo e seja verdadeiramente um cristão com o coração quebrantado. Que nessa noite, meu irmão, para que haja paz no meu lar, para que haja paz na sua família, para que haja paz nos seus relacionamentos, abra o teu coração, tira nessa noite todo empecilho, quebre paradigmas e deixa que a graça e a misericórdia do Senhor se transforme na sua vida em restauração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Torne-se um cristão. Mas também, converse com Deus sobre o seu conflito.
Tiago, palavra de Deus, Tiago, no capítulo 4, versículo 2. Diz assim o texto bíblico: vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, vocês brigam e lutam, e quando não conseguem o que querem, até podem perder, não pedem a Deus. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Converse com Deus sobre os seus conflitos. E esses conflitos, eles podem ter origens inúmeras e diferentes origens. Talvez você tenha vivenciado conflitos que lhe trazem até hoje na tua vida frustrações, conflitos que você imaginou ser alguém no momento que você está de vida e você não alcançou aquilo, por algo que você construiu e que provavelmente você não buscou a orientação de Deus para a sua vida. Converse com Deus. Que caia por terra toda a frustração, em nome de Jesus. Que eu e você nessa noite possamos entender, meu irmão e minha irmã, que somos filhos e filhas amadas de Jesus. E que o Senhor ainda tem muito por fazer na sua vida. Converse com Deus sobre o seu conflito. Converse com Deus, ore sobre isso. Admita diante do Senhor: Senhor, realmente eu tenho que lutar, tenho lutado contra esse conflito que, tanto me impede de eu vivenciar uma adoração perfeita, como o Aleph compartilhou com a gente aqui. Aquela adoração, aquele quebrantamento com Deus. Converse com Deus sobre o seu conflito. Muitos dos conflitos em nossa vida, irmãos, acontecem quando nós esperamos que outras pessoas satisfaçam as nossas necessidades, mas essas necessidades que as quais somente Deus pode fazer. Você crê nisso? Diz amém? Muitos dos nossos conflitos são porque muitas vezes aí nós frustramos. Quando eu entendo que a minha necessidade de se tornar alguém, de ser alguém, ou de buscar alguém, estar alicerçado em alguém, isso não acontece, eu me frustro. Vêm as frustrações da vida. E aí vem os conflitos. Abaixo a autoestima. Eu começo a olhar para o outro, achar que o outro é mais abençoado do que eu. Converse a Deus sobre o seu conflito. Mas também uma terceira direção para a gente pensar sobre esses conflitos. Analise onde está a raiz do conflito. E aí a gente lembra de Jesus nos ensinando na sua palavra. Porque muitas vezes nós achamos que a razão do nosso conflito é o próximo. Poxa, eu não consigo exercer o meu ministério na igreja por causa do irmão tal, por causa da irmã tal. Eu não consigo crescer aqui na empresa por causa de fulano, por causa do meu chefe. A gente transfere toda a questão mal resolvida no outro. Aí o texto bíblico diz em Mateus 7:3 e nos lembra: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se conta da viga ou do travessão de um gol que está no seu próprio olho? Analise onde está a raiz do problema. Pergunte a si mesmo. Analise, será que está comigo o problema? Por que será que esse projeto não anda? Por que será que as coisas não dão certo? Sou eu? Será que existe algum ponto cego na minha vida que eu não estou enxergando? Sabe aquela questão que a gente aprende de ponto cego, que você está dirigindo e não vê o que está acontecendo? Será que existe um ponto cego? Senhor, me dá visão para eu entender. Eu quero tirar isso da minha vida em nome de Jesus. Analise a si mesmo. Sou eu o problema? Não existe isso, irmãos, de problema dele ou problema dela, problema de família. Se é o problema, são nossos. Precisamos resolver juntos as nossas lutas, porque é assim que o Senhor nos ensinou. No mundo tereis uma calmaria só, fiquem tranquilos. É assim que o texto bíblico nos ensina, amém? No mundo tereis aflições, no mundo tereis conflitos, mas sejam fortes, estejam comigo, porque eu venci o mundo, amém? É em Jesus que a gente tem que buscar. Quando você olha para o teu problema, 1 de João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Seja honesto, reconheça que está em você, abra o coração para o Senhor, peça perdão. Todos nós, muitas vezes, cometemos e tomamos decisões estúpidas. É verdade, amém? E aí a gente se depara num problema, a gente fala, tá vendo? A gente ainda está aqui no nosso carnezão. Pô, mas a gente comprou o carro juntos. Mas eu comprei porque você queria. Eu comprei porque você ficou buzinando no meu ouvido.
Quantas situações a gente já não tem vivenciado dessa forma? E muitas vezes a gente acaba se metendo em tanta dificuldade e tem uma tendência de culpar o outro, esquece que nós tomamos a decisão junto. Afinal de contas, deixai pois o homem e a mulher e se unirão e se tornarão duas carnes, é isso? Se tornarão uma carne. Então, querido, o conflito precisa ser resolvido a dois. Todas as nossas dificuldades em casa, eu quebrei muita cabeça, vou ter muita paciência comigo. Fui aprender depois, vamos usar a expressão de velho, né? Mas depois de muito tempo, eu creio que a gente poderia ter resolvido muita coisa na nossa vida se eu tivesse reconhecido que ela é muito melhor do que eu em muitas coisas. Eu falava isso pela manhã. Talvez a minha educação do meu pai, né, um baiano ali, pesado, de estrutura, cabra forte. Você é o homem do lar, você tem que tomar a decisão, você tem que liderar. E as mulheres são muito melhores que a gente em muitas coisas, em planejamento, em organização. Então, irmão, tira teu orgulho nessa noite em nome de Jesus. Reconheça aí a parceira que Deus te deu de vida, dê a ela aí a liderança de muitas coisas da sua vida, que você vai se dar super bem, viu? Quebrei muita cara porque eu não confiei. Ainda bem que ela teve paciência e foi de novo. Perdão. E como é que a gente faz para resolver isso? A gente recomenda aqui, olha, marque um momento de paz, marque um momento de reconciliação. A gente sugeriu aqui como comunidade, marque um jantar da paz. Marque um Burger King da paz, não vai rolar muito, né? Mas marque um piquenique da paz, sabe? Pega uma toalha, leva umas frutas, mas marque um momento e reconheça o problema. Peraí, a gente precisa resolver, precisamos sair do outro lado, precisamos chegar do outro lado do rio. Qual é o problema? Acho que a primeira pergunta é marcar um momento para estarem juntos. Isso pode ser ali no leito do seu quarto, ou vai para um lugar, sabe? Vai os dois para resolver, mas qual é o problema? Conflitos raramente são resolvidos acidentalmente. Precisa ter empenho, precisa ter disciplina. Jesus vai ensinando em Mateus 5, Jesus estava falando, o Sermão do Monte, Mateus 5, 23, 24. Ele chega para os seus ouvintes, é a palavra de Deus para nós hoje, diz o seguinte, Mateus 5, 23 e 24. Jesus estava falando acerca de ir à igreja e da prioridade de consertar as coisas com outras pessoas sobre o culto. E ele diz aos seus discípulos e aos seus ouvintes: portanto, se você for ao altar para dar a sua oferta a Deus, e se lembrar ali, de que o seu irmão tem queixa contra você, deixa a sua oferta ao altar, vai lá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e dê a sua oferta sincera, de alguém que recebeu perdão, de alguém que liberou perdão. Queridos, o teu irmão, que pode estar precisando de uma palavra tua nessa noite de perdão, está sentado do teu lado. Pode ser a tua esposa, o teu esposo, o teu namorado, a tua namorada, alguém que Deus colocou no teu coração. Que essa noite seja uma noite que esse exercício efetivamente de reconciliação, de paz aconteça na sua família, em nome de Jesus, amém? Jesus está dizendo aqui, irmãos, que não adianta ignorar o conflito, nós precisamos resolver. Sabe aquela briga simples no carro? Talvez tenha acontecido agora há pouco, ou pela manhã, ou pela tarde, ou na casa da sogra e do sogro. Pois é, até essa você precisa resolver nessa noite, essa causa em nome de Jesus, amém? Uma causa que Deus está colocando no teu coração. Procura o teu pai, procura a tua mãe, que o Espírito Santo fale no teu coração nessa noite em nome de Jesus. Libere perdão. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: não adianta você ir ao altar para tentar dar a adoração perfeita, sendo que tem conflitos na sua vida que precisam ser resolvidos. Tome você a atitude de buscar. Irmãos, eu não tive uma relação saudável com meu pai. Meu pai era um cabra fechado. Mas o dia que Jesus aprove ao Senhor levar o meu pai, eu ainda tive um desafio na minha vida de fazer o culto funeral do meu pai e da minha mãe como filho único. Mas hoje eu tenho paz no meu coração, porque eu amei meu pai e minha mãe da forma que eles eram. Eu agradeci ao Senhor pela família que Deus me deu aqui, como pais na minha família ali. Isso é palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Honra o teu pai e a tua mãe. Maridos, amem as suas mulheres. Esposas, respeitem os seus maridos. É palavra do Senhor para que tenhamos paz no nosso lar, em nome de Jesus, amém?
Se você não está em harmonia com essa relação familiar, alguns de vocês estão orando para Deus mudar o seu casamento, mudar o seu negócio, responder às suas orações. Você quer crescer no seu negócio, quer se desenvolver profissionalmente. Mas querido, se você não resolver esses conflitos, eles permanecerão na sua vida como barreiras. Mas hoje é a noite de mudança na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a equipe de louvor, pode vir aqui à frente. Nós já estamos terminando. A Bíblia afirma que desarmonia em casa impede que as orações sejam ouvidas. A desarmonia, a tensão. Portanto, vai mais uma dica nossa como comunidade, como igreja. Se você tem dificuldade para resolver os seus conflitos, sabe, busque encontrar a razão do seu conflito, busque aconselhamento com pessoas de Deus. Nós temos aqui o pastor Bruno, tem o pastor Silvio, o pastor Daniel, eu também como pastor. Não deixe de resolver as suas causas, e eu quero te lembrar, sozinho você não consegue, mas nós estamos como igreja para caminharmos juntos em nome de Jesus, amém? Procure um RG, procure um grupo pequeno, local seguro de oração. Os nossos grupos pequenos, eles são de relacionamento, mas também são para nós intercedermos uns aos outros, termos um ambiente de conformidade com a palavra de Deus, amém? Porque é assim, querido, eu e você precisamos pedir ajuda. Se você tem necessidade jurídica, quem que você procura? Um dentista? Não, você procura um advogado. Se você está com dor do dente, você vai no gastro? Não, um dentista. Então, se você tem necessidades espirituais, nós como família relevante estaremos juntos para interceder contigo, para caminhar com você em oração, para te levar realmente nesse relacionamento íntimo com Deus e de profundidade, para que em nome de Jesus as cadeias sejam quebradas, as ciladas do inimigo sejam quebradas. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está, Jesus, o nosso Senhor, amém? Se você enfrenta algum problema, nos procure. E por fim, nunca desista do seu casamento. Nunca desista do seu relacionamento. Se você está aqui, está namorando, está noivo, lembre-se disso. Qual é o casamento? Qual é a relação de família? Segundo a vontade de Deus, que Deus preparou para você. Queridos, é o momento de santidade. Se o que Jesus está dizendo, olha, não adianta você chegar a casa para me dar o melhor de si, sem que você resolva os seus conflitos de relação, sem que você resolva os seus conflitos sexuais. Essa é a noite de nós liberarmos perdão, pedimos perdão também a Deus. Mas não desista, peça ajuda a Deus. E essa busca de resolver o nosso conflito, ela precisa ter o estágio do reconhecimento. Eu e você entendemos, cara, eu tenho uma causa para resolver, e eu vou resolver em nome de Jesus. Porque eu reconheço e tenho a determinação de buscar a orientação em Deus para resolver. Eu busco a solução nele. E a gente lembra da palavra de Deus em Gálatas 6:9, que nos ensina: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo preparado pelo Senhor nós colheremos, se não desanimarmos, amém? Então não canse de buscar o bem para a sua vida. Eu quero tomar a liberdade aqui como família nessa noite. E se você tem condições aqui e não tem qualquer dificuldade física, eu quero te convidar para que você, com o teu cônjuge, com a tua família, com o teu irmão que está aqui, nós nos ajoelharmos aqui. E nós vamos fazer nesse momento um momento de intercessão no Senhor. Nós vamos fazer um momento de entrega das nossas famílias. Fica à vontade, igreja. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Eu creio que se tem uma forma que nós nos quebrantamos diante do Senhor, porque quando nós nos ajoelhamos na presença do Senhor, primeiro, nós nos colocamos numa situação e numa posição de total vulnerabilidade física, mas também uma ação total para o agir do Espírito Santo. Aperta a mão aí do teu cônjuge. Vem cá, Vanilze, comigo. Lembre agora, Deus também vai te usar para orar pela tua família. Vamos fazer esse momento, um momento de intercessão, de cuidado. Consegue subir? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, interceda. Deus está colocando no teu coração agora, meu irmão e minha irmã, o nome de um familiar. Seja o teu pai, o teu irmão. O Senhor tem te colocado num ambiente seguro de igreja, de comunidade, para que você saiba e tenha condições de, através da ação do Espírito Santo, liberar perdão agora. Essa vai ser a noite, em nome de Jesus. Senhor,
nós nos quebrantamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, ó Deus, porque muitas vezes nós temos colocado, ó Deus, o eu, a minha maneira para resolver, ou terceirizamos a maneira da outra parte, ou muitas vezes negligenciamos, Senhor, e não resolvemos os nossos conflitos. Continuamos caminhando com eles, que são barreiras para vivermos uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Então agora, ó Pai, em nome de Jesus, ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor dos Seus filhos e filhas, passeia no nosso meio, Senhor, trabalha em cada coração, quebranta corações, tira a barreira, nomes estão sendo lembrados, o Teu Espírito Santo está visitando cada casa, visita, Senhor, cada lar em nome de Jesus. Ó Deus, vai de encontro, tira toda a barreira. Nós repreendemos Satanás em nome de Jesus. Declaramos bênção às nossas famílias, declaramos bênção aos nossos filhos. Senhor, nós nos consagramos ao Senhor por aqueles que têm orado para serem pais e mães. Ó Deus, dá um milagre, ó Deus, da maternidade e da criação, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos as nossas lutas financeiras como família, Senhor. Nos dê sabedoria para buscarmos renegociações. Ó Deus, que tenhamos a disciplina, que essa noite o Senhor nos dê a atitude de amanhã buscarmos soluções em conjunto, em nome de Jesus. Senhor, nos dê sabedoria para educarmos os nossos filhos. Precisamos, Senhor, da sabedoria que vem do íntimo da Tua palavra, que nos instrui, Senhor. Ó Deus, uma geração contará a outra os Seus feitos, e Te louvarão por aquilo que o Senhor tem feito e haverá de fazer. Nós consagramos as nossas famílias ao Senhor, que o Senhor declare a Sua bênção sobre nós, Senhor. Pai, nós colocamos a nossa família como igreja. Abençoa o pastor, ó Deus, Bruno, a pastora Rebeca, toda a liderança, Senhor, dessa igreja, homens e mulheres que têm sido direcionadas pelo Teu Espírito Santo, incomodadas para serem famílias relevantes, Senhor, que nas suas relações, em família, em casa, mas no trabalho e nos negócios, tem levado a presença de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite também, ó Pai, para aqueles que estão aqui conosco e estão tão distantes do Senhor, e agora nós queremos também fazer deste momento, ó Pai, a Tua igreja continua orando, a Tua igreja continua aqui intercedendo. Nós queremos orar por você. Eu quero te chamar agora, você que está aqui, a igreja inteira está orando. Alguém que está aqui nessa noite e gostaria de aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, levante uma das suas mãos. Não deixe de passar essa noite, para que você tenha paz no seu lar, para que você tenha paz nas suas relações. Se você nos visita, está distante de Jesus, entregue o seu coração ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que se com a tua boca confessares ao Senhor e o reconhecerem no seu coração, você será salvo. Quero falar isso a você agora. Alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus aqui nessa noite? Se há, levante aí uma das suas mãos. Eu não vou insistir, mas a minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, que o Senhor continue trabalhando nas nossas famílias. E quero terminar esse momento aqui de compartilhar da palavra de Deus, dizendo a você e às nossas famílias, que o Senhor te guarde e te abençoe. Amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Assim nós, eles, a família do Senhor, uma família em paz, invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então nós vivenciaremos como igreja. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vivenciaremos a promessa que o salmista nos diz nesse versículo: uma geração contará a outra os feitos do Senhor. Essa noite é uma noite de liberar perdão, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor te use, que o Senhor te capacite e que você tenha paz no seu lar, que
você tenha paz no teu trabalho, que você tenha paz nas suas lutas, porque o Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração.